Saudações concurseiras, estamos de volta, pessoal, com o nosso estudo do RPAT, essa super norma aqui dentro do nosso concurso, dentro do curso de Legislação Tributária Estadual. Preciso rememorá-los que no último concurso, o RPAT, essa norma, regulamento do PAT, tem estrutura de lei, com 90 páginas mais ou menos, teve a importância de 15% na nota. Foi uma disciplina de conhecimentos especializados, peso 3. Então, vamos memorizar e praticar, porque precisamos, para sermos aprovados, precisamos fechar, gabaritar RPAT. Tudo bem, pessoal? Voltando ao nosso estudo, vamos agora estudar sobre como funciona o Conselho de Recursos Fiscais, que é o órgão julgador de segunda instância, mas antes vamos passar pela Coordenadoria de Julgamento, a COJUP, em que um auditor, através de um voto singular, né, um voto de um auditor fiscal, vai dizer se a autoridade autuante tem razão no seu procedimento, né, ou se o contribuinte que impugnou merece razão, merece reformar, né, o lançamento do crédito tributário. Vamos também, seguindo aqui, ver procedimentos especiais, como o procedimento da consulta, a restituição do indébito, opções para estar no Simples Nacional e o parcelamento, que é um direito também do autuado do contribuinte. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, firmes aqui no nosso estudo. Vamos lá. Do julgamento em primeira instância, né? Lembra que em nível de processo administrativo, todos os fiscos têm a estrutura de duas instâncias. Primeira instância, um auditor singular, e depois um colegiado, né? Que seria uma segunda oportunidade de reformar ou de ratificar o lançamento do crédito. Vamos lá, pessoal. Artigo 109, né, o estudo da literalidade do RPAT, instaurado o contraditório, a competência para julgamento do processo administrativo tributário, né, lembra que instaurou o contraditório exatamente com impugnação ao lançamento, né? Então, a competência para o julgamento do processo administrativo em primeira instância é do auditor fiscal membro, né? Um auditor fiscal da Coordenadoria de Julgamentos de Processos Fiscais, né? O órgão, o Conselho, a COJUP, um órgão bastante disputado, bastante importante, né, dentro da secretaria, em que, através de rodízio, né, os processos vão chegando e os auditores vão fazendo rodízio para julgar esses processos. Né? Então, o auditor membro único é a autoridade competente para o julgamento. Parágrafo 1º, olha lá, não se inclui na competência do julgador de primeira instância o exame da legalidade e da constitucionalidade do dispositivo de lei, do ato normativo infralegal, né? Exceto em se tratando de uma matéria já reconhecida por decisões reiteradas do STJ ou por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, né, pessoal? Então, ao auditor fiscal não cabe o exame da legalidade, nem muito menos da constitucionalidade, né, da lei do ICMS e das infrações que foram levantadas, que foram feitas ao autuado, né? Até porque, pessoal, o auditor fiscal ele tem dever de seguir estritamente a legalidade. Então, ele não vai examinar, ele não pode questionar se aquela acusação fiscal é legal, né? Simplesmente foi aprovado as infrações lá dentro do processo legislativo estadual e o auditor tem que cumprir. A não ser, né, a não ser que a matéria lá que esteja sendo impugnada, ela já passou por decisões reiteradas do STJ, contrariando aquela acusação ou, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos memorizar esse parágrafo primeiro, artigo 111 agora, pessoal, olha lá. Vamos lá, 111. O processo será julgado no prazo máximo de 180 dias corridos. Vou fazer uma observação, né? Veja que isso é um prazo impróprio. Só para começar, o prazo impróprio é aquele em que ele se sustenta por uma questão de razoabilidade para que o processo finalize, né? Mas, em caso de não atendimento, se extrapolar os 180 dias, não vai pegar nada, não vai ter nenhuma chamada na corregedoria, nem nenhuma penalidade imposta ao auditor. É um prazo impróprio, muito comum no serviço público, que se destina aos servidores públicos, às autoridades, né?
promotor, juiz, e ele fala em dias corridos, só que essa norma aqui, ela está revogada, né? Porque, na verdade, desde o advento do CPC 2015, que os prazos processuais eles correm em dias úteis, né? Inclusive o RPAT, no artigo 24, já deixou claro, depois vocês revisem esse artigo 24, que os prazos processuais eles correm em dias úteis, né? Não incluindo o prazo do início na contagem e excluindo do início, incluindo o prazo, a data final do prazo, artigo 24. Então, na verdade, são 180 dias úteis, tá? Prazo impróprio, pessoal. Dificilmente o examinador vai cobrar esse artigo 111 porque ele está em rota de colisão com o CPC e com o próprio RPAT, que já deveria ter sido retificado, né, no artigo 111, tudo bem? Vamos lá. Artigo 112. Não sendo proferida a decisão no prazo legal, né, no prazo lá de 180 dias, né, poderá o sujeito passivo requerer à autoridade julgadora, né, o membro lá da COJUP, a remessa do processo à segunda instância, a instância administrativa superior, que é o conselho, presumindo-se decidido o litígio, em primeira instância desfavorável, pessoal, né? Até pela questão da indisponibilidade do interesse público, a supremacia, né? Isso eu nunca vi na prática, né? Mas digamos aí que falta paciência, o sujeito passivo já não aguenta mais esperar por esse prazo de julgamento, e aí ele pode dizer assim, manda logo aí para a segunda instância, para o conselho, e vamos presumir que o auditor autuante tem razão e meu recurso, minha impugnação não prospera, contando ele que isso vai ser julgado em segunda instância, artigo 112. Ó. Veja que se ele recorrer a esse expediente, temos que presumir que a decisão em primeira instância seria desfavorável ao sujeito passivo, sustentando o lançamento, né, lá do crédito tributário através do auto de infração. Recurso de ofício, pessoal. O recurso de ofício, o ofício é do auditor, é do servidor público. É uma obrigação, a gente vai ver aqui, ó. Artigo bem importante também, 114. A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo, né, do pagamento, exonerar do pagamento do crédito tributário ou de penalidade, né? Seja imposto, seja multa, e essa exoneração do sujeito passivo superior a 15 mil, né? Então, pessoal, vamos lá. Quais são os tipos de recurso dentro desse processo administrativo, né? Lá no julgamento. É lançado o crédito por auto de infração, né? O sujeito passivo, 100 mil reais. O sujeito passivo, ele se inconforma e ele impugna. Então, ele faz uma impugnação. A palavra impugnação dizendo que, na verdade, ali houve um vício no lançamento, não está bem tipificada, no demonstrativo não está clara, alguma coisa nesse sentido, e aí essa decisão, ela, digamos assim, que ela, lá pelo membro da COJUP, ela é reformada e esse crédito, esse auto-infração cai para esse valor a ser cobrado, que era 100 mil, caiu para 50. Então o sujeito passivo foi exonerado em 50 mil, né? Desonerado, vai deixar de pagar 50 mil e agora o auto seria reformado para 50 mil reais, né? E aí, nesse ponto, o sujeito passivo ainda pode manejar o recurso voluntário, porque ele ainda quer dizer que, na verdade, ele quer zerar esse auto. Mas, necessariamente, a administração pública tem que manejar também para a segunda instância o chamado recurso de ofício, porque, em primeira instância, a decisão desonerou o sujeito passivo em 50 mil, e a partir de 15 mil, a administração pública, a autoridade julgadora, né? Quem julgou ali, ele recorre de ofício, tá bom, pessoal? Então, recurso voluntário por parte do autuado, recurso de ofício por parte da autoridade julgadora, o próprio auditor fiscal lá da COJUP, tá? Então vamos lá, continuando recurso de ofício. Recurso de ofício, não sendo interposto o recurso de ofício, né, o funcionário, né, o funcionário que verificar o fato vai representar ao órgão julgador de segunda instância por intermédio da autoridade preparadora, informando de que deixou de ser observada aquela formalidade, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o auditor julgador, o membro da COJUP, ele tem que recorrer de ofício, porque houve a desoneração em mais de 15 mil.
Mas se isso não ocorrer, for uma falta funcional, né? Então, quem observar isso lá dentro, por exemplo, lá um auxiliar, né? Um técnico, um administrativo, um analista lá, que observar isso, ele vai representar a COJUP através de quem? Da autoridade preparadora, pessoal. Quem é a autoridade preparadora? É o auditor fiscal lotado no setor de PAT, Processo Administrativo Tributário. Então, há lá alguns auditores que fazem simplesmente esse trâmite, esse acompanhamento dos atos processuais. Então, quem verificar vai recorrer para quem? Recorrer ao conselho por intermédio do auditor do PAT, da autoridade preparadora, né, para que essa formalidade do recurso de ofício ela aconteça. Parágrafo 3º, a representação de que trata o parágrafo anterior é admitida até a data da ciência pelo sujeito passivo da decisão de segunda instância. Então tem um limite, poderá ser feita nos próprios autos ou em apartado, né? Então assim, houve lá um vacilo, né, do auditor julgador que não manejou o recurso de ofício. E aí ele não manejou e o auto, o crédito, seguiu para julgamento em segunda instância. E aí vai ter um prazo para que o conselho também julgue novamente essa impugnação. Só que, até que aconteça o julgamento em segunda instância, né, pode haver a representação por intermédio da autoridade preparadora para que aconteça a apreciação do recurso de ofício, que é uma obrigação, né, do auditor fiscal. Tá certo, pessoal? Então, é isso que está dizendo aí, ó. Até que haja a decisão em segunda instância, é admitida a representação para que aconteça o recurso de ofício. Tudo bem? Agora, recurso voluntário, pessoal. Recurso voluntário, né, que é o direito